Sentados cada um nos lugares, em silêncio, olhando para frente, prestando atenção aqui. Vamos? Miel, Bruno. Chega. Miel. Sério. Na aula de hoje vamos falar sobre Santo Anselmo, filósofo e teólogo cristão que viveu na Idade Média entre 1033 e o 109, ou seja, na transição do século XI para o século XII. E ele vai tentar provar a existência de Deus. Será que é possível provar que Deus existe? Tem como provar que Deus existe? Como? Oi? Uma coisa tão perfeita não poderia ter originado de uma explosão. Mas a explosão não implica que a coisa não seria tal como é e que, inclusive, oportunizou a vida. Inclusive, também, se não fosse essa grande explosão, nenhuma dessas condições teriam ocorrido. E por que é perfeito, sendo que há tantas imperfeições em nós, seres humanos, no próprio mundo? Sim, mas essa imperfeição que você está dizendo é uma imperfeição moral. A culpa do mal entrar no mundo é nossa, por termos escolhido fazer aquilo que Deus havia proibido. Mas outras imperfeições, como vírus, bactérias e tantas coisas, terremotos e um monte mais de eventos e circunstâncias da natureza que não foram entendidas por nós. Por que elas existem? Mas essa data de validade, ela foi imposta por Deus ou é fruto da própria matéria que funciona nessa perspectiva, nessa lógica? Mas aí, isso continua sendo uma perspectiva religiosa, mitológica, não científica. Porque não há evidência alguma científica de que houve, de fato, essa criação. Porque há evidências de que provavelmente nós somos frutos de um processo evolutivo, somos frutos do universo, um processo expansivo. Quando você olha para o universo, você percebe que o universo está em expansão. Quando você olha para nós, você percebe que há milhões de anos atrás existia a espécie humana. Então, a ciência trabalha com provas e com evidências. A Bíblia não trabalha nessa mesma perspectiva. E aí, teólogos e filósofos como Santo Anselmo
tentavam provar a existência de Deus de forma lógica, sem ter que apelar para coisas que não tem como provar na história. A história bíblica do Gênesis, que Deus criou o mundo em 6 dias, no sétimo descansou. Não há evidência científica, ou prova científica alguma disso. Isso é fruto da fé. Por isso, inclusive, existe a fé. Para as pessoas religiosas, a fé é justamente você acreditar naquilo que não se pode. Porque eu digo, se puder provar, já não será mais necessário fé. O próprio apóstolo Paulo vai falar isso nas suas cartas. Existem 3 virtudes teologais: fé, esperança e amor. Verdade. Fé e esperança, depois que a gente morrer, não serão mais necessárias. A única coisa que vai ficar é o amor. Por que fé e esperança não serão necessárias? Porque a fé é acreditar naquilo que não se vê. Quando a gente morrer, você vai ver Deus face a face. Não será mais necessário fé. E não vai ser necessário mais esperança, porque esperança é acreditar que haverá uma vida após a morte. E haverá esse encontro com Deus. Então a esperança também não será mais necessária. A única das virtudes que vai permanecer após a morte é o amor. Porque o amor será justamente o encontro da criatura com o seu Criador. Essa é a crença bíblica. Então, se algum dia for possível provar que Deus existe, já não será mais necessário. Por isso que a vida após a morte, a fé será eliminada, porque tudo se não provar mais. Você estará diante dele face a face. Mas pegando São Anselmo, para ele basta pensar em Deus para sabermos que Deus existe. Por quê? Vocês concordam que se Deus existir, Deus é um ser perfeito? Concordam que se Deus existir, Deus é um ser perfeito? Sim. Inclusive não podemos dizer que o mundo é perfeito, porque o mundo não é Deus. O único ser perfeito que existe é Deus. E para ser perfeito, Deus precisa existir, porque se ele não existir, ele não é perfeito. Logo, Deus existe. Essa é mais ou menos a conclusão do argumento ontológico de Santo Anselmo. Na sua filosofia e teologia da religião, ele vai sofrer influência de Platão e de Aristóteles e vai usar essas ideias no cristianismo. Então acreditamos que vós, Deus, sois algo que nada se pode conceber como seja maior. Então, se Deus é algo que você não pode imaginar maior ou mais perfeito, portanto, Deus deve existir, porque se ele não existir, ele não é perfeito. Essa é a conclusão do Chico. Ele escreveu um diálogo de Anselmo com ele. Você concorda que se Deus existisse, ele seria o maior, a maior coisa que poderia haver? Um ser do qual é possível pensar nada maior e mais perfeito? Sim. E você concorda que um ser do qual não é possível pensar nada maior ou mais perfeito existe na sua mente? Sim, na minha mente, mas não na realidade. Mas se ele não existe na realidade, ele não é perfeito, nem é maior. Mas você concordaria que algo que existe na realidade, assim como na mente, é maior do que algo que existe apenas na mente? Sim, acho que sim. Um sorvete da minha mão é maior do que aquele que está só na minha imaginação. Então, aquilo que é real é muito mais perfeito e maior do que aquilo que só existe na sua cabeça. Então, se um ser do qual não é possível pensar nada maior, existe apenas na mente, é menor do que se existisse apenas na realidade. Verdade. O ser que realmente existe seria maior e mais perfeito. Então, agora você está dizendo que há algo maior do que um ser do qual não é possível pensar nada maior ou mais perfeito. Isso nem faz sentido. Exatamente. E a única alternativa para essa contradição é admitir que Deus, um ser do qual não é possível pensar nada maior nem nada mais perfeito, realmente existe tanto no pensamento quanto na realidade. Porque se Deus só existe no pensamento, ele não será perfeito, ele será só fruto da imaginação. Então, para Deus ser perfeito, ele tem que existir como ideia e como realidade. Então essa é a prova ontológica do Anselmo, a tentativa dele provar de forma lógica a existência de Deus. Ela foi escrita em 1077, 1078, portanto no século XI.
Mas com esse tipo de prova ontológica, o filósofo alemão Kant, em 1781, e é defendida por filósofos da religião atuais como Alvin Plantinga, um filósofo lógico contemporâneo, que diz que Deus deve existir. Se Deus é perfeito, a perfeição implica a existência. Algo que não existe não é perfeito, ou não poderia ser concebido como perfeito. Não compreenderem a prova ontológica do Santo Anselmo da existência de Deus? Hein? Compreenderam? Então, para ele, Deus existe, porque Deus é perfeito. E para ser perfeito, algo só pode ser perfeito se existir. Existir não é perfeito. Então Deus, logicamente, existe, segundo Santo Anselmo na sua prova ontológica. Será rejeitado por muitos filósofos e aceito por muitos outros. É uma contenda, uma questão ainda não resolvida dentro da filosofia da teologia. Uma frase filósofa. Basta pensar em Deus para sabermos que Ele existe. Foi inicial, vai escrever.